Café Central. Aqui, o café é servido com sabor à informação. Café Central. Zé Luís, bom dia, obrigado pela disponibilidade uma vez mais. É sempre um gosto ter connosco aqui no Bom Dia Cabo Verde. O prazer é todo meu. Bom dia, portanto, Carlos Santos, bom dia Marzinho e todos os rádio-ouvintes. Muito bem, o Zé Luís não para, agora aparece aqui nessa comissão organizadora da Ordem Cabo-Verdiana dos Economistas. O que é que o leva a abraçar mais este desafio? Carlos Santos, é um prazer enorme estar aqui de volta, portanto, a casa e falar um pouco desse projeto da criação da Ordem Cabo-Verdiana dos Economistas e Gestores, porque nós entendemos que a Ordem dos Economistas já inclui, portanto, os gestores que são, na nossa perspectiva, microeconomistas. Então, nesse sentido, nós estamos a criar a Ordem Cabo-Verdiana dos Economistas, tendo por base, portanto, o preenchimento de um vazio, né? Nós achamos que as ordens profissionais deixam muita falta aos países e em Cabo Verde em concreto, perante os grandes desafios que o país neste momento atravessa, nós entendemos que a Ordem dos Economistas de facto deixa muita falta. E nesse sentido, por incentivos multidimensionais... Já havia uma associação de economistas ou não? Havia uma associação de economistas de Cabo Verde e funcionou durante algum tempo, várias gerações, mas nós entendemos que é chegada a altura da instalação, portanto, da Ordem Cabo-Verdiana dos Economistas, que tem um papel específico muito diferente, portanto, de uma associação. Normalmente uma ordem recebe algumas obrigações por parte do Estado. Exato. Portanto, aí a diferença de uma associação. Existem alguns poderes que podem ser delegados e nessa perspectiva é que nós estamos a trabalhar. Portanto, também com o incentivo do governo, com o incentivo de outras ordens de economistas, portanto, da CPLP, temos estado a trabalhar na instalação da Ordem Cabo-Verdiana de Economistas, né? Dos economistas. Nós tivemos a oportunidade de participar no mês de setembro do ano passado, com o vice-primeiro-ministro, com o governador do Banco de Cabo Verde, a convite da Ordem Portuguesa dos Economistas, no segundo Fórum dos Economistas da CPLP. Então foi um evento muito importante, realizado em Lisboa, e nós tivemos a oportunidade de representar Cabo Verde e de ter alguma intervenção que seria uma intervenção de pré-instalação da Ordem dos Economistas aqui de Cabo Verde. Portanto, não foi aí que surgiu essa ideia de se criar uma Ordem dos Economistas? A ideia já vinha de trás? A ideia já vinha de trás, portanto, nos contactos institucionais com as outras ordens da CPLP, então fizeram um convite que era para participar, portanto, como representante, ainda que informal, de Cabo Verde, portanto, onde estavam todos os bastonários, portanto, da Ordem dos Economistas da CPLP. Então fui simbolicamente representar Cabo Verde e lançaram-nos o repto de organizar o terceiro fórum, portanto, da lusofonia, portanto, dos economistas da lusofonia, a LECOM, aqui em Cabo Verde. Então, nós, portanto, com o incentivo do governo, com o incentivo também do governador do Banco de Cabo Verde, assumimos esse desafio. Então, desde essa altura, estamos a trabalhar com uma comissão multidisciplinar muito interessante, uma equipa dinâmica, em que nós conseguimos associar os veteranos com os novos economistas ou economistas da nova geração. Estamos aqui com uma equipa dinamizadora, portanto, da Ordem Cabo-Verdiana dos Economistas, e nós estamos a trabalhar no sentido da instalação legal da Ordem e queremos que isso tenha lugar até o mês de maio do corrente ano, de modo a podermos, de facto, acolher com dignidade
portanto, esse grande evento que é o terceiro fórum dos economistas da CPLP aqui em Cabo Verde. Quando é que seria? Nós estamos a pensar que seria a volta de 23 de maio. Portanto, achamos que é uma altura boa para nós fazermos um evento com esta envergadura. Muito bem. Zé Luís, há aqui alguns princípios norteadores dessa futura ordem cabo-verdiana dos economistas. Enfim, são vários pontos, não teremos naturalmente tempo para os esmiuçar todos, mas pelo menos os mais importantes. Eu sei que é essa a ideia, pelo menos a intenção de incluir todos os membros elegíveis na ordem e privilegiando a ocupação dos cargos na ordem por membros não expostos político-profissionalmente. Qual é que é a ideia? Para se conseguir manter a autonomia e a independência da instituição? Para nós é muito importante. Numa sociedade como a cabo-verdiana, muito contaminada político-partidariamente, nós achamos que uma ordem cabo-verdiana dos economistas devia ser, portanto, uma ordem independente, uma ordem autónoma. Vai ser difícil ter só economistas que não tenham ligação, digamos, político-partidárias. E todos os economistas podem fazer parte da ordem. Ou seja, toda a gente tem a sua sensibilidade. Todos estão representados na ordem, podem se inscrever na ordem. Nos órgãos de direção, nós entendemos que devemos preservar esses órgãos, não, portanto, permitindo que as pessoas que estejam muito expostas politicamente ou até profissionalmente, que estejam, portanto, ligadas à ordem, de modo a manter a ordem com a sua autonomia em termos políticos, em termos ideológicos, em termos de sensibilidade. Então nós quisemos ir... Portanto, um economista que neste momento faça parte da estrutura, da organização de órgãos de um partido político ou que esteja no governo não pode, como é evidente, pertencer aos órgãos sociais precisamente da ordem. Estatutariamente nós queremos, portanto, vedar esse acesso para a proteção da própria ordem, né? Toda a gente pode fazer parte da ordem, para não haver dúvidas. Agora, nos órgãos sociais, nós queremos que estejam, de fato, pessoas que estejam completamente livres, que possam, de fato, ter como único interesse a própria ordem. E nessa perspectiva que esta inclusão de todos, mas preservar os órgãos sociais para as pessoas que não estão ligadas, portanto, aos partidos políticos, mas também que não estejam ligadas às instituições que possam influenciar direto ou indiretamente a própria dinâmica da ordem. Portanto, o economista que esteja na política ativa não pode pertencer aos órgãos sociais. Aos órgãos sociais. Podem fazer parte podem inscrever-se da ordem, mas nos órgãos sociais nós queremos preservar, portanto, essa liberdade de decisão e de posição, portanto, da própria ordem. E nesta altura tem uma ideia de quantos economistas é que Cabo Verde tem? Nós estamos a trabalhar nisso e nós acreditamos que temos já, portanto, centenas ou milhares de economistas nas ilhas e na diáspora e nós queremos, de facto, incluir todos. Já temos, neste momento, a criação de uma base de dados onde todos os... Mas sabe que o que está a dizer é curioso, porque nós aqui, sobretudo nós que fazemos programas e temos alguns espaços que requeiram a participação de economistas, às vezes é difícil encontrar um economista para fazer a sua análise ou fazer uma leitura de uma questão económica. Eu acho que não é um problema de economistas. Às vezes é um problema que Cabo Verde, portanto, padece, que é um pouco a autocensura. Portanto, nós estamos numa sociedade em que estar neste espaço tem custos. E nem todos estão dispostos a pagar por este custo de estar nesta exposição. Então, nós temos estado a trabalhar, portanto, nesse sentido, para criarmos, de facto, um espaço para pessoas efetivamente independentes. Espaço para académicos, né? E fazer, portanto, esse preceito que em Cabo Verde muitas vezes está invertido, de que, de fato, o conhecimento é poder e não o inverso. Em Cabo Verde tende-se a cultivar um outro princípio inverso de que poder que é conhecimento.
Então nós temos que trabalhar, de fato, para que a ciência possa ocupar o seu lugar na sociedade cabo-verdiana. Temos de estar a dizer de que, de fato, há uma dicotomia. Parece a dicotomia Estado-mercado, a dicotomia entre a política e a ciência. E a política e a ciência têm andado de costas voltadas. E nós entendemos que, de fato, a ciência tem um papel fundamental a desempenhar na sociedade, nomeadamente a descoberta de novos horizontes. A ciência tem que servir de farol, tem que andar à frente, tem que mostrar novos caminhos e depois vários caminhos, e a política escolhe qual é o melhor caminho. E então o povo soberanamente elege qual é que acha que é o melhor caminho entre as várias propostas. Muito bem. Vamos voltar à nossa ordem, a cabo-verdiana dos economistas. Há também a intenção aqui nestas linhas orientadoras de homenagear os economistas e gestores microeconomistas, referenciais com cargos nos órgãos. Há a questão também de formação contínua. Não sei se quer falar sobre esses compromissos. Nós temos aqui 10 princípios importantes que são princípios norteadores da ordem, nomeadamente a inclusão que já falamos, a homenagem aos economistas e gestores de várias gerações. Nós entendemos que temos pessoas que já deram muito para esta terra e não tiveram oportunidade de ter esse merecido reconhecimento, e nós queremos utilizar a ordem para, portanto, homenagear esses economistas e gestores de várias gerações. E nós queremos também que haja alguma obrigatoriedade de inscrição na ordem. É uma obrigatoriedade relativa, porque as pessoas são livres, portanto, constitucionalmente livres, de fazerem parte de um órgão ou não, mas para determinados cargos, para determinadas funções extremamente exigentes, deve-se exigir a inscrição na ordem, para que de facto haja alguma regulamentação das pessoas que assumem de facto o papel de economistas e gestores. E então, nessa perspectiva, nós queremos que para determinados cargos e determinadas responsabilidades profissionais haja essa inscrição na ordem. Portanto, nós também queremos integrar economistas, portanto, e gestores de todas as ilhas, de todas as origens de formação, de todas as sensibilidades políticas, de todo o tipo de género, para que de facto a ordem seja de facto uma verdadeira e, portanto, casa de economistas e gestores. E nós queremos também que haja uma formação contínua. Portanto, nós podemos não vir a exigir um exame para entrada na ordem, mas queremos que haja uma obrigatoriedade de formação ao longo da vida. Então, nós queremos utilizar a casa também para formar economistas e gestores ao longo da vida. E depois queremos também que haja algum condicionamento das empresas para que haja no seu seio, portanto, economistas e gestores. Nós temos várias empresas a funcionar, muitas vezes com morte precoce, devido à falta de gestores e economistas profissionais no seu seio. Devidamente certificados. Com título. Então nós queremos de facto que venha a haver uma obrigatoriedade de todas as empresas terem de facto um economista ou um gestor certificado no seu seio. Portanto, e a ordem passará a emitir carteiras profissionais? Evidentemente que sim. Nós queremos passar a emitir essa carteira. Temos vários níveis de economistas. Portanto, podemos ir ao nível mais baixo até de economista estudante, mas nós queremos começar pelo economista estagiário, depois passar para economistas mais séniores, portanto, mais economistas até o nível de economista conselheiro, que nós achamos que são os economistas que estão no final da carreira. Então, nós queremos, portanto, o Estatuto virá normalizar todos esses níveis de hierarquia, portanto, profissional, para que, de facto, haja motivação em todos os nossos profissionais para a formação contínua ao longo da vida. E nós queremos também contribuir de forma assertiva para a grande discussão sobre Cabo Verde do futuro. Nós entendemos que, de facto,
temos grandes desafios. Cabo Verde, portanto, 50 anos de independência, deu grandes saltos, mérito enorme para todos os cabo-verdianos de todas as gerações, sem nenhuma restrição política ou partidária. Todos contribuíram, e bem, para o grande salto que Cabo Verde deu em 33 anos da sua independência, chegar ao Estatuto de País de Desenvolvimento Médio. E nós queremos que em menos de 33 anos possamos chegar ao Estatuto do País Desenvolvido. E isto requer, de fato, romper horizontes. Requer, na nossa perspectiva de Cabo Verde atual, promover algumas revoluções, nomeadamente a nível de uma revolução setorial. Quase todos os setores em Cabo Verde, no nosso ponto de vista, precisam de uma pequena revolução. Estamos a ver... Não fala de reforma, fala de revolução. Eu acho que é uma revolução, efetivamente. A palavra pode chocar, mas eu entendo, no meu ponto de vista pessoal, eu entendo que precisamos de estudar essas revoluções, porque podemos estar a chegar ao nosso limite da capacidade de carga. Podemos estar a chegar perto de um estado estacionário. Portanto, nós precisamos romper o ciclo. Por exemplo, o setor dos transportes carece de uma revolução, do seu ponto de vista? É fundamental. Eu diria, portanto, por exemplo, o setor do turismo, onde o transporte está incluído como um subsetor do turismo e, portanto, precisa de uma verdadeira revolução. Porque nós estamos, de facto, com um turismo concentrado em 2 ilhas que não têm população e precisamos levar o turismo às outras ilhas. E o transporte é um dos pilares fundamentais do turismo. Muito bem, já veremos como é que a Ordem poderá contribuir para essas revoluções. Ainda não esgotamos aqui, digamos, a lista das ideias norteadoras da criação desta Ordem cabo-verdiana dos economistas. Parece-me que querem também condicionar os concursos públicos à participação de economistas devidamente certificados. Nós queremos, de fato, quando são requeridos economistas, que sejam economistas certificados nos concursos. Senão podemos perder, de facto, o controle, né, dos profissionais que estão inscritos ou que são, portanto, que participam. Esta exigência é só no setor público ou nos privados também, nas empresas privadas? Nós entendemos que, de facto, deve haver... Tudo isso vai passar pelo Estatuto, mas também vai passar por regulamentos. Temos que regulamentar um conjunto de ideias que temos aqui nos princípios, mas nós queremos, de fato, quando haja um economista a participar no concurso público, que este economista seja certificado. Porque só assim é que, de fato, podemos ter algum controle sobre a qualidade do output que esse economista poderá vir a dar. José Luís, esta iniciativa de criação da Ordem Cabo-Verdiana dos Economistas é parte, digamos, da sociedade civil, de um grupo de economistas, ou é uma iniciativa, digamos, do governo? Eu sei que há um projeto do PAICV que neste momento se encontra no Parlamento também para a criação de uma Ordem dos Economistas. Estamos a falar de coisas diferentes? Não. De iniciativas diferentes? Ou vai-se fundir? Terá que fundir necessariamente. Nós estamos a falar de uma ordem única. Nós não podemos ter ordens partidárias. Por isso mesmo é que os partidários não devem fazer parte, portanto, dos órgãos sociais da ordem, segundo a nossa proposta de estatuto. Isto exige um percurso, né? Há um conjunto de processos burocráticos e etapas que temos que cumprir. E neste momento estamos a cumprir. E nós temos no nosso seio pessoas de todas as sensibilidades políticas, né? E temos, portanto, pessoas muito importantes que estão nessa comissão dinamizadora, porque nós neste momento somos apenas uma comissão dinamizadora que poderá dar, portanto, lugar a uma comissão instaladora formalmente e instituída, portanto tem que ser, portanto, por os órgãos oficiais, por os órgãos de soberania, e depois haverá, portanto, um período das eleições com as listas que quiserem concorrer, e cada um pode concorrer livremente para, portanto, a presidência da ordem
e por os órgãos sociais. Portanto, basicamente a minha ideia era tentar esclarecer isto. Essa iniciativa parte dos economistas, de um grupo de economistas que faz um projeto de estatutos, sei lá, regulamentos, há um projeto de diploma que pode entregar ao governo, pode entregar, digamos, às bancadas parlamentares, que é a via de aprovar isso no Parlamento. Neste momento temos um grupo que faço questão de homenagear aqui também pelo trabalho que tem feito, um trabalho altamente, portanto, competente, e nomeadamente a Madalena Neves, Orlando Ferreira, temos a Sara Pires e o António Batista e eu. Portanto, estamos nessa comissão. É o núcleo duro É o núcleo duro que está a trabalhar seriamente na montagem, com o apoio, portanto, de um jurista também muito forte, Anderson Barbosa, que tem estado a trabalhar, portanto, voluntariamente na montagem desta ordem. Nós temos um caderno de encargos, temos um cronograma pré-definido e nós pretendemos já, a partir do dia 18, começar a fazer a divulgação do Estatuto da Ordem junto da classe. Portanto, é um dos requisitos legais, que já temos o Estatuto pronto e temos que socializar junto da classe. E nós estamos a fazer isso. Vamos fazer. Portanto, no dia 18 será aqui na praia, não é? Nós vamos ter, e portanto, no dia 20 em Assomada e vamos ter no dia 21 em São Vicente. Portanto, nós, por lei, também temos que criar delegações regionais e nós estamos a pensar ter duas delegações regionais, Sotavento e Barlavento, e vamos ter, portanto, Sotavento em Assomada e vamos ter Barlavento, portanto, em São Vicente. E o José Luís gostaria de ser eleito como primeiro presidente da Ordem? Não, eu neste momento estou, portanto, com esta equipa e estou, portanto, a coordenar essa comissão dinamizadora, mas todos poderão vir a ser. Portanto, e não é uma ordem de José Luís Mascarenhas, é uma ordem de economistas e gestores e eu estou a dar o meu contributo como cidadão. Não há... E em Cabo Verde o associativismo é sempre crítico e a disponibilidade das pessoas para fazerem parte. Então toda a gente que estiver disponível para fazer parte, fazemos um apelo reforçado aqui, o espaço na ordem é para todos. E todos poderão vir a ser, portanto, esse bastonário que todos querem, portanto, ou podem almejar. Portanto, é o espaço que está aberto. Portanto, neste momento não se corre o risco de ter duas iniciativas paralelas, duas comissões, digamos, a pensar no mesmo intento, que é a criação de uma ordem. Não faz sentido. A ordem é um órgão único representativo, portanto, da classe. E depois, quem quiser se posicionar, pode posicionar sempre nas eleições que vão haver mais à frente. Portanto, não há necessidade de uma concorrência na iniciativa para a criação. Portanto, temos que unir forças, criar a ordem e depois vamos ver, portanto, quem é quem, portanto, na fase em que as eleições internas. Muito bem, e o timing para a criação dessa ordem, para termos uma ordem dos economistas em Cabo Verde? Nós estamos a pensar lançar a ordem no dia 23 de maio, no âmbito, portanto, do terceiro fórum da Alicom, portanto, da Associação dos Economistas da Lusofonia. Nós temos essa responsabilidade de organizar o fórum e nós estamos a pensar que até lá pode haver condições legais para que a ordem possa aparecer de uma forma institucional. Um dos objetivos também é contribuir para a internacionalização de Cabo Verde, sobretudo da sua economia e naturalmente da ordem. E isso vem ao encontro daquilo que eu estava a dizer há pouco. No nosso entendimento é que devemos criar alguns consensos de longo prazo, nomeadamente a nível da economia. A economia cabo-verdiana, portanto, passa por diferentes desafios, nomeadamente na questão do financiamento, o modelo de financiamento de desenvolvimento de Cabo Verde, os setores estratégicos, os recursos estratégicos. Portanto, tudo isso carece de uma reflexão. E eu estava a dizer, portanto, a nível da revolução, por exemplo, a nossa agricultura precisa de uma revolução. Portanto, a ordem pode promover debates e fazer estudos e partilhar com o governo, é isso? Exato. Nós entendemos que Cabo Verde precisa de estudos setoriais que possam promover essa revolução. Portanto,
estava a falar da agricultura. Nós não podemos, portanto, a cada época chuvosa, ficar com o credo na boca pela última chuva. É sinal que precisamos de uma verdadeira revolução. A nossa pesca, tem-se falado muito na questão de capacidade para nós explorarmos o nosso pescado. Nós, a indústria, portanto, já tivemos uma posição, se calhar, superior à situação que Cabo Verde tem tido nos últimos anos em relação, portanto, à indústria. Talvez nos anos 90 tínhamos uma indústria mais forte e mais competitiva no contexto internacional. Portanto, é uma dinâmica que todos nós somos responsáveis e a Ordem dos Economistas espera vir poder contribuir para esse Cabo Verde do futuro que seja globalmente competitivo e localmente sustentável. Muito bem, Zé Luís Mascarenhas, não temos mais tempo, é sempre um gosto tê-lo connosco aqui no Café Central. Dirige neste momento a Comissão Organizadora da Ordem dos Economistas de Cabo Verde. A expectativa é que a Ordem seja já uma realidade, ou possa vir a ser uma realidade antes da realização do terceiro Fórum da Associação Lusofistas, que tem data prevista para 30 de maio deste ano. Obrigado por ter vindo, aqui é o nosso espaço de conversa. Nova data, 23 de maio. 23 de maio. Fica então esta precisão. Fica também por aqui este Bom Dia Cabo Verde, edição para hoje, terça-feira.